Fala galera do YouTube, beleza? Cavalo aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar da HQ Flashpoint, ou Ponto de Ignição em tradução livre. História que mudou o universo DC nos quadrinhos e que servirá de base para um novo filme do Flash nos cinemas. Você não vai querer perder nada dessa análise. Não se esquece, deixa seu like e faz sua inscrição no canal. É de suma importância para que eu continue a trazer cada vez mais informações sobre o mundo dos quadrinhos. E solta a vinheta! Flashpoint é uma icônica história em quadrinhos publicadas pela DC Comics em 2011. Ela serviu como base para o evento de crossover com o mesmo nome. Escrita por Geoff Johns e ilustrada por Andy Kubert, essa história apresenta uma realidade alternativa fascinante e repleta de reviravoltas. O enredo de Flashpoint gira em torno de Barry Allen, o Flash, que acorda em uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. Nessa nova linha do tempo, Barry descobre que sua mãe está viva e seu pai nunca foi preso, e muitos heróis e vilões possuem papéis alterados ou inexistentes. O mundo está à beira de uma guerra global, onde Aquaman e Mulher Maravilha lideram forças da Atlântida e da Amazonas, respectivamente. Barry percebe que sua interferência no tempo causou essa realidade distorcida e tenta corrigir o seu erro. Ao buscar a ajuda de Batman, Barry descobre que o Homem-Morcego é na verdade Thomas Wayne, pai de Bruce Wayne, que se tornou o Cavaleiro das Trevas após a morte de seu filho. Juntos, Flash e Batman embarcam em uma jornada para restaurar a linha do tempo original e enfrentam desafios emocionantes ao longo do caminho. Flashpoint apresenta vários pontos altos em sua história. O arco explora temas de redenção, sacrifício e as consequências do poder temporal de Flash. A narrativa mergulha nas emoções dos personagens, particularmente no relacionamento entre Barry e seu pai, bem como na relação única entre Batman e Flash. Os confrontos épicos entre as forças da Atlântida e das Amazonas também adicionam uma dose de ação empolgante à trama. Uma das curiosidades mais interessantes sobre Flashpoint é o impacto que teve no universo DC como um todo. Essa história ela resultou no reboot do universo DC Comics, conhecido como os Novos 52, em que as origens e as histórias de vários personagens foram reiniciadas. Além disso, Flashpoint também inspirou uma adaptação animada em longa-metragem, intitulada Justice League The Flashpoint Paradox, ou aqui em português Liga da Justiça Ponto de Ignição, que ampliou o alcance da história para um público bem maior. Outra curiosidade interessante é a introdução de personagens novos e únicos nessa realidade alternativa. Por exemplo, temos Thomas Wayne como Batman e Martha Wayne como a Coringa. Essas versões alternativas dos personagens familiares adicionam uma camada extra de intriga e imprevisibilidade à trama. Em suma, Flashpoint é uma história em quadrinhos emocionante e envolvente, que mergulha em uma realidade alternativa cheia de ação, reviravoltas e emoções intensas. Com seu enredo bem construído e personagens cativantes, essa história se tornou um marco na história da DC Comics, influenciando eventos posteriores e conquistando um lugar especial no coração dos fãs. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais na realidade alternativa apresentada em Flashpoint e nos personagens que a habitam. Essa realidade distorcida, várias mudanças significativas ocorreram em relação à linha do tempo principal da DC Comics. E algumas delas são os seguintes com seus personagens chaves e suas alterações notáveis. Primeiro, o Batman, Thomas Wayne. Nessa realidade, Bruce Wayne não se tornou o Batman. Em vez disso, foi seu pai, Thomas Wayne, que assumiu o manto de Cavaleiro das Trevas após o assassinato de seu filho. Thomas é retratado como um Batman muito mais brutal e implacável, alimentado pela dor de ter perdido seu filho e pela vingança contra os criminosos. Em segundo lugar, temos o Superman. Em Flashpoint, Kal-El nunca foi encontrado por Jonathan e Martha Kent. Em vez disso, ele foi mantido prisioneiro pelo governo dos Estados Unidos durante toda a sua vida. Sem a orientação dos Kents, Superman se tornou uma figura mais sombria e controlada pelo governo, perdendo a esperança e o senso de moralidade característicos do herói. A Mulher Maravilha, a princesa Diana, também teve um destino diferente nessa realidade alternativa. Ao invés de ser uma embaixadora da paz e da justiça, ela lidera as Amazonas em uma guerra contra o Aquaman e as forças da Atlântida, resultando em um conflito global devastador. O Aquaman, Arthur Curry, o Aquaman, também teve sua história modificada. Ele é retratado como um rei guerreiro, liderando as forças de Atlântida em uma guerra contra as Amazonas e buscando a dominação de todo o mundo da superfície. Victor Storm também, conhecido como Cyborg, é o maior super-herói do mundo. Ele é o único membro da Liga da Justiça que se lembra da linha do tempo original e desempenha um papel importante na tentativa de Barry Allen de restaurar a realidade.
Além desses personagens-chave, Flashpoint também apresenta outras versões alternativas de heróis e vilões, como o Capitão Marvel, que é uma arma secreta do governo dos Estados Unidos. A exploração dessas realidades alternativas e das versões diferentes dos personagens clássicos da DC Comics é um dos pontos fortes de Flashpoint. Isso permite que os leitores vejam os heróis e vilões sobre uma nova perspectiva, com modificações e características únicas que se desviam de suas contrapartes habituais. Essas mudanças dramáticas nos personagens e suas histórias adicionam uma camada adicional de complexidade emocional à narrativa, questionando a natureza essencial dos heróis e explorando como suas origens e experiências moldam suas personalidades e escolhas. Ao mergulhar nessa realidade alternativa, Flashpoint oferece aos leitores uma experiência envolvente e intrigante, permitindo que explorem as implicações das mudanças na vida dos personagens que conhecem e amam. Flashpoint teve um impacto significativo no universo DC Comics, deixando um legado duradouro nos quadrinhos. Vamos explorar agora um pouquinho mais desse impacto e a sua importância. Em primeiro lugar, foi, é óbvio, o reinício do universo DC. Uma das principais consequências de Flashpoint foi o reinício do universo DC Comics com o lançamento da iniciativa Os Novos 52. Após os eventos de Flashpoint, a DC reformulou a continuidade de seus personagens e lançou uma série de títulos reiniciados, oferecendo uma oportunidade para novas histórias e uma abordagem fresca aos personagens icônicos. Novas origens e abordagens. Com o reinício, muitos personagens tiveram suas origens reimaginadas e revisadas. Flashpoint permitiu que os escritores explorassem diferentes versões dos heróis e vilões, oferecendo uma nova perspectiva e oportunidade criativa para contar histórias. Essa reinvenção permitiu que os leitores se aproximassem dos personagens de uma maneira diferente e descobrissem novos aspectos de suas personalidades. Houve também influência em adaptações. Flashpoint também teve um impacto em outras mídias além dos quadrinhos. Suas histórias e conceitos foram adaptados em filmes de animação, como eu disse lá no The Flashpoint Paradox, alcançando um público mais amplo. Além disso, elementos de Flashpoint foram incorporados à série de televisão do The Flash, do Arrowverse, introduzindo o conceito de multiverso e eventos que alteram a linha do tempo. E também houve a exploração de temas e complexidades. Flashpoint explorou temas como consequências de ações, redenção, identidade. Através dessa história, os leitores foram levados a refletir sobre as escolhas dos personagens e as implicações dessas escolhas no mundo ao seu redor. Essa abordagem mais sombria e complexa adicionou profundidade às histórias da DC Comics e ajudou a atrair um público mais maduro. E o legado cultural e permanência da mitologia da DC. Flashpoint deixou uma marca indelével na mitologia da DC Comics. Personagens e eventos introduzidos em Flashpoint continuaram a ter um impacto duradouro no universo DC e foram incorporados em futuras histórias e eventos de crossover. A saga estabeleceu uma base para narrativas multiversais, permitindo que os escritores explorem diferentes realidades e linhas temporais. No geral, Flashpoint é considerada uma história seminal e influente nas histórias dos quadrinhos da DC Comics. Sua importância vai além de uma simples narrativa, abrindo caminho para mudanças criativas e reinvenção de personagens. O impacto dessa história reverbera até hoje, demonstrando a capacidade dos quadrinhos de evoluir e se adaptar, enquanto continua a cativar e intrigar os leitores com suas histórias épicas e envolventes. Flashpoint apresenta um estilo de narrativa dinâmico e cheio de reviravolta, típicos das obras de Geoff Johns. A trama é habilmente conduzida, com uma progressão rápida e emocionante, mantendo os leitores envolvidos e curiosos sobre o que vai acontecer a seguir. Johns utiliza diálogos afiados e personagens bem desenvolvidos para impulsionar a história adiante. Uma característica marcante da narrativa é a exploração das emoções dos personagens. Os sentimentos de Barry Allen, em especial, são apresentados de maneira profunda, permitindo que os leitores se conectem com seu dilema pessoal e as suas motivações. A relação entre Barry e seu pai também é explorada de forma comovente, acrescentando um elemento emocional poderoso à história. Em termos de arte, Flashpoint é ilustrado por Andy Kubert, que entrega um trabalho visual impressionante. Seu estilo é detalhado e expressivo, com uma abordagem que combina bem com o tom da narrativa. As cenas de ação são especialmente impactantes, com layouts dinâmicos, enquadramentos intensos e sequências de movimentos bem coreografadas. As paletas de cores utilizadas por Brad Anderson complementam a narrativa, criando uma atmosfera visualmente impactante. Os tons sombrios e os contrastes dramáticos contribuem para a ambientação da história e ajudam a transmitir o clima tenso e perigoso do mundo de Flashpoint. A arte de Flashpoint também merece destaque por sua representação dos personagens. Kubert retrata de forma única as versões alternativas dos heróis e vilões da DC, oferecendo designs marcantes que se diferenciam das suas contrapartes tradicionais.
Essas representações visuais distintas adicionam uma camada extra de intriga e originalidade à narrativa. No geral, tanto a narrativa quanto a arte de Flashpoint se complementam perfeitamente, criando uma experiência visual e emocionalmente envolvente para os leitores. A combinação do estilo de narrativa ágil e cheio de reviravoltas com a arte impressionante de Andy Kubert resulta em uma leitura cativante e visualmente deslumbrante. E agora, vamos ter nessa semana já a estreia no cinema do filme The Flash, cuja trama se baseia nesta icônica HQ. Será que o filme vai marcar também no cinema o reboot do universo DC, agora sob a supervisão do James Gunn? Vamos ficar no aguardo, estamos muito empolgados com o filme e os rumos que a DC vai tomar nas telonas. Deixa nos comentários o que você espera para essa adaptação no cinema. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, deixa seu like e faz a sua inscrição. É muito importante para que eu continue a trazer cada vez mais conteúdo sobre a nona arte para vocês. Um grande abraço do Cavalo e até a próxima!